Quando o assunto é sexo, qual é a visão da Bíblia sobre isso? Olha, a Bíblia diz muito sobre isso, mas em resumo, a Bíblia diz que é bom, é especial para cristãos e o é para o casamento. Esses 3 pontos-chave definem o primeiro deles, é bom. 1 Coríntios 7 nos mostram que as Escrituras celebram a intimidade conjugal como um bom presente de Deus. É para mais do que fazer bebês. É um bom presente para o prazer e também para ajudar o casal a resistir às tentações do diabo. Segundo lugar, é especial para cristãos. Por quê? Porque os cristãos são as pessoas que verão o como uma bênção e o receberão com ação de graças. Veja só, a fé cristã desbloqueia o verdadeiro propósito da intimidade e nos faz evocar nosso Deus em adoração e gratidão. Terceiro lugar, é para o casamento. Ilícito dentro do casamento é chamado de adultério, mas há também o ilícito antes do casamento, que é chamado de fornicação. E a Bíblia nos diz que nós devemos fugir de ambos. Ele é reservado para o casamento, porque a união física da relação deve ser o ápice físico de uma união emocional e espiritual em uma aliança duradoura chamada casamento. Nós não somos animais. O tem raízes e ramos que penetram e afetam todo o nosso ser. A nossa cultura tenta abstrair o da união pactual, profunda, pessoal, emocional e espiritual do casamento por meio de filmes, da literatura, da nossa publicidade. Meus amigos, isso está causando estragos em todo o mundo. Não é assim que Deus vê. Deus criou o casamento, um compromisso lindo e completo de realidade pactual, profunda, pessoal e espiritual. E o casamento tem em seu ápice a relação sexual. O melhor preparo para alguém que quer estar pronto para ter uma relação sexual é você exatamente não ter relações sexuais até esse momento de você ter a sua primeira. Esse é o melhor preparo. Você deve se preparar intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente. Você deve ser uma pessoa madura, um adulto. É para homens, não é para meninos. É para mulheres, não é para garotas. A melhor maneira de você se preparar e você poder lidar com a situação é você realmente entender que aquilo vai ser algo novo. Não é você ter testes, drives antes, certo? Onde você vai experimentando com um, com outra, tal. Isso não vai fazer de você alguém maduro. Isso vai fazer de você alguém rodado, certo? E rodado numa estrada, numa direção contrária ao que é criada por Deus. Você vai ter tido inúmeras experiências sexuais e você não vai ter experimentado o que é o criado por Deus, porque o criado por Deus pressupõe a exclusividade, pressupõe essa aliança de amor sacrificial um pelo outro. Ele só pode existir dentro desse ambiente, desse pacto chamado casamento. Então a melhor maneira de você preparar é cresça. Cresça, amadureça, desenvolva-se, certo? Seja o homem ou a mulher a que você espera que o seu futuro cônjuge um dia irá querer, torne-se essa pessoa ideal, ok? Porque isso está nas suas mãos, você se preparar. E entenda que existe um aspecto muito abençoador em ele ser algo novo, em ele ter um caráter inédito, de descoberta, certo? Então, prepare-se e entenda que muita coisa será descoberta no momento em que você estiver casado. Nós temos uma pressão social por ser livre porque nós vivemos numa sociedade onde a polaridade se inverteu. Se até alguns séculos atrás a cultura era uma cultura cristã e, portanto, a contracultura eram os valores contrários ao cristianismo, nós vivemos durante o período da modernidade, nos dias atuais, uma inversão disso. Hoje a cultura predominante, a cultura vigente é a cultura anticristã. Ser cristão é ser contracultural, certo? Então nós vivemos num mundo, numa sociedade onde as ideias, os valores, as propostas, a própria ciência, certo? Eles não são isentos. Eles estão ali encaixados numa agenda anticristã, tentando de todos os modos desconstruir a visão de mundo cristã. É por isso que muitas bandeiras levantadas hoje pela mídia, por celebridades, pela própria ciência, você tem um viés de pesquisas, tentam mostrar que a proposta de vida melhor, mais satisfatória, é aquela que rompe com os ideais cristãos. Então, se a Bíblia diz que o
é bom, mas o sexo ele é para o casamento, o que esse pessoal vai dizer é que o sexo é bom e o sexo deve ser livremente experimentado, tal. Então nós precisamos entender que nós não estamos num ambiente neutro. Nós estamos numa zona de guerra, uma guerra cultural, uma guerra de ideias, uma guerra pelos nossos corações, pela nossa devoção, e existem mais pessoas gritando na direção oposta, existem mais pessoas nas trincheiras adversárias do que do nosso lado. Então, nós vamos olhar para o mundo e nós vamos encontrar continuamente um incentivo numa direção contrária àquela que é a proposta de Deus por si. Uma distorção que nós temos quando nós pensamos no ser bom é que nós simplesmente olhamos para o ser bom do ponto de vista corpóreo, do ponto de vista material, do ponto de vista carnal, não no sentido de pecado, mas de carne mesmo, de corpo humano, certo? E os corpos humanos, eles são um elemento que constitui a relação sexual, mas eles não são o todo. Por quê? Porque nós somos seres que não somos apenas corpóreos, nós somos seres que têm uma dimensão espiritual, nós temos uma alma. E quando nós estamos falando de dois tornando-se uma só carne no casamento, nós não estamos falando apenas de dois corpos se encaixando. Se fosse assim, qualquer relação sexual aí fora, né, até mesmo com um prostituto ou uma prostituta, configuraria um casamento. Não é. O criado por Deus no casamento é a união de duas unidades existenciais, de duas pessoas. Há corpos, mas há muito mais do que isso configurando quem é a pessoa. Por que que o é bom? Desde o seu início, onde os nossos corpos estão no auge, mas ele continua sendo bom também no decorrer do casamento, em que os nossos corpos vão definhando e nós não somos mais assim, digamos, tão bonitos quanto no início. Porque, à medida em que os nossos corpos envelhecem, nossa alma, nosso caráter, nosso ser interior em Cristo vai se tornando mais belo, mais virtuoso. E eu passo a estar conectado, a ser um só com a minha esposa, não só pela beleza estética que ela apresenta, mas pela beleza do seu caráter, da sua virtude. Eu passo a amá-la por quem ela é, não apenas por aquilo que ela aparenta para mim. Então, à medida em que o casamento cresce, ele amadurece e as pessoas se desenvolvem, eu me torno cada vez mais apaixonado pela minha esposa como um todo, não apenas pelas facetas mais visíveis dela. Então, isso faz o quê? Faz com que haja um contraponto. Isso balanceia, isso equilibra toda a minha busca, todo o meu desejo por ela. Por quê? Por mais que o corpo não esteja tão belo quanto um dia foi, ela está cada vez mais desejável, mais agradável. Eu cada vez mais amo estar com ela. Por mais que os seus lábios possam estar já mais murchos, talvez a sua silhueta já não tão esguia, não tem problema. Por quê? Porque ela representa muito mais do que a sua aparência. E eu passo a amá-la ainda mais. Portanto, nos momentos em que estivermos juntos no ato sexual, será ainda melhor. Por quê? Porque eu a vejo como alguém cada vez melhor. Olha, o vale para o casamento, embora ele tenha a intenção também da procriação, nós não podemos dizer biblicamente que essa é uma intenção exclusiva. Sim, quando a gente pensa em a gente está pensando no tendo o propósito de procriação, mas nós estamos pensando no também como um presente dado por Deus para o prazer do casal, certo? Além disso, Deus ele concede para a proteção do casamento, para que um encontre no outro a satisfação daquilo que ele poderia ser tentado a encontrar do lado de fora. E também ele tem um elemento de proclamação da mensagem cristã. Não podemos nos esquecer que quando Cristo descreve a sua relação com a igreja, com o seu povo, conosco cristãos, ele se coloca como noivo, tendo ali a igreja como a sua noiva. Então, um casamento, a união entre um marido e uma esposa, tendo ali o seu ponto máximo, a união física, onde eles visivelmente, onde eles anatomicamente se tornam um. Um casal que desfruta dessa unidade tão plena, o que é facilmente percebido pelo fato desse casal ter uma vida sexual prazerosa e constante. Eles estão proclamando uma mensagem ao mundo. Eles estão proclamando que esse ato de entrega, de sacrifício, de autodoação um pelo outro para o bem do outro, isso, na verdade, proclama aquilo que Cristo fez por nós.
Ele é o ápice da entrega, da autodoação, do sacrifício para promover o bem e a satisfação do outro. Perceba, ele é muito mais do que a paraprocriação. Também é, mas ele envolve vários outros propósitos com os quais Deus o criou.